Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver a atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão, o CIRA. Rádio Web do Ministério Público supera 10 mil matérias veiculadas em todo o Brasil em apenas 8 meses. E ainda, a defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência em pauta no seminário que será realizado nesta semana em São Luís. Está no ar o MPTV. A Rádio Web do Ministério Público do Maranhão superou as 10 mil matérias veiculadas em todo o Brasil em apenas 8 meses. A rádio foi lançada oficialmente em janeiro deste ano, mas já vinha operando em caráter experimental desde dezembro do ano passado. Confira. No período de 10 de dezembro de 2018 a 27 de agosto de 2019, a Rádio MPMA distribuiu conteúdo para 1.456 rádios localizadas em 1.105 municípios de todo o país. Os 403 boletins produzidos pela equipe de comunicação alcançaram 10.621 aproveitamentos em todo o Brasil e em algumas rádios do exterior. O conteúdo produzido é distribuído por meio da agência Rádio Web, que possui atualmente 2.198 rádios cadastradas e que recebem o conteúdo sem qualquer custo. A agência Rádio Web é uma empresa que está no mercado há 18 anos. Nós somos uma agência de notícias para emissoras de rádio. A gente disponibiliza diariamente cerca de 50 matérias em áudio que são disponibilizadas no nosso portal, de onde nós temos 2.200 rádios afiliadas em todo o Brasil que entram no portal da agência Rádio Web, escolhem as matérias que desejam veicular e veiculam gratuitamente em sua programação. No nosso entender, a importância da Rádio Web é com relação à democratização da informação, porque a gente leva a informação de um ponto específico, pulveriza essa informação para esse universo de rádios que estão presentes, essas 2.200 rádios estão presentes em 1.500 cidades do Brasil. A maior parte dos aproveitamentos de matérias foram em rádios maranhenses, com 23,66% do total, seguidas por emissoras de Minas Gerais e São Paulo. No Maranhão, 46 emissoras, localizadas em 32 municípios, realizaram 2.513 downloads de matérias produzidas. Para a coordenadora de comunicação do MP, a Rádio Web é um importante mecanismo de aproximação entre o Ministério Público e a sociedade. Sem dúvidas, nós tivemos nesses primeiros 8 meses 403 matérias postadas e 10.621 aproveitamentos. Isso é um índice muito bom, um resultado extremamente positivo, porque foram rádios de todo o interior do estado do Maranhão e de outras capitais do país que aproveitaram as nossas matérias. Ou seja, as informações do Ministério Público do Maranhão estão sendo divulgadas para o país inteiro em vários temas de interesse da sociedade, como saúde, violência contra a mulher, nossas campanhas institucionais, meio ambiente, educação e vários outros que são de interesse da sociedade. A matéria com o maior número de veiculações tratou da necessidade de que os pais estejam atentos à questão da violência sexual na internet. Na semana passada, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui em São Luís, foi realizada uma reunião de instalação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão, o CIRA. Participaram do encontro representantes do MP, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria da Fazenda. Por deliberação das instituições, o Ministério Público Estadual foi indicado para presidir o comitê no primeiro biênio. Para detalhar a atuação desse comitê, que eu converso agora com o promotor de justiça Cláudio Rebelo, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa, que é um especialista nesse assunto. Seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado, Alciana. É um prazer estar aqui com você. Promotor, qual é a realidade dos ativos de titularidade no Maranhão que subsidiou a formação desse comitê? Pois não. Primeiro, esse termo, para quem não está habituado, pode ter um pouco de dificuldade em entender. Ativos, o que são esses ativos? Sim. Juridicamente, nós chamamos esses ativos, são ativos do Estado. Ou seja, são valores que o Estado tem por receber e que dos contribuintes, e que eles sonegam de alguma forma, ou simplesmente por dívida, ou até mesmo por alguma fraude, levando a ausência de pagamento para o Estado. Como nós sabemos, o Estado ele precisa dos tributos
para exercer a sua função, para prestar serviços à sociedade. E a ausência desse pagamento gera esses ativos. A realidade desses ativos é também assustadora. Para quem também não tem um acompanhamento com a questão, talvez se surpreenda. Eu mesmo que milito na área, quando tive contato com os números, me surpreendeu. A gente costuma dizer que a corrupção causa muitas surpresas só a Lava Jato, que acompanha o que foi desviado de uma única empresa pública, que é a Petrobras. Sim. Os valores já assustam, a gente vendo os valores que foram desviados, que estão sendo recuperados, já assusta. Agora, imagine esse valor de todos os entes federados. Então, o valor desviado por corrupção é enorme. Mas, acredite, por análise técnica, por pesquisas auditadas e bem confirmadas, indicam que os valores da sonegação fiscal são muito maiores. São de 6 a 7 vezes maiores os valores sonegados do que os valores desviados. Porque então a corrupção é o que já entrou nos cofres públicos e são desviados. A sonegação, sequer esses valores entram nos cofres públicos. E então, é 6 vezes maior? De 6 a 7 vezes maior. Então, o dano é imenso para a sociedade. Imagine esses valores dentro dos cofres públicos, bem aplicados, bem empregados, a sociedade teria muito mais serviços a seu favor. No caso do Maranhão, os valores a gente pode dividir por tributos. Sim. E por espécie de dívidas. Tá? Então, nós temos algumas espécies de dívida, por exemplo, os chamados omissos tributários, é aquele que deve o ICMS, que é um tributo eminentemente estadual, né? É o imposto sobre a circulação de mercadorias. Entendi. É aquele que deve e não paga. Né? O famoso, eu devo, não nego, pago quando puder. Né? Então, só esses que a jurisprudência vacilava um pouco em entender se era fato típico ou não, ou seja, se era crime ou não, mas que do final de 2018 para cá consolidou o entendimento de que é crime sim. Então, só esses valores, nós temos um débito de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais no estado do Maranhão. 1 bilhão. Só essa categoria, só essa espécie de sonegação. Fora as outras espécies, nós estimamos que o débito, que o valor de sonegação no estado do Maranhão chega aproximadamente a 10 bilhões de reais, isso só com relação a tributos estaduais, fora os tributos municipais. Um valor muito alto, expressivo. Altíssimo, expressivo. Expressivo, realmente. Promotor, e por que é tão importante essas instituições se juntarem nesse processo? Para que cada uma não haja de forma diferenciada, separada? Por que é importante essa parceria dos órgãos sentarem, criar esse comitê? Perfeito, excelente pergunta. Assim, do adágio popular, os adágios populares, os ditados populares, eles têm uma riqueza cultural muito grande. E a gente costuma dizer que juntos somos mais fortes. Sim. E é verdade. Então, às vezes, algumas instituições, os órgãos de controle, estão fazendo o mesmo papel, a mesma função, a mesma separada. Atividade, mas de forma sectária, Sim. separada. E o que gastamos energia em prol de um objetivo, quando poderíamos estar indo atrás de outro, já que outro parceiro já está fazendo aquela atividade. Então um dos motivos é esse, é para que a gente possa não ter o bis in idem, não gastar a energia à toa todos na mesma atividade. Outro objetivo é a troca de experiência, a troca de informações. Né? Então, às vezes, um determinado parceiro institucional tem acesso a uma informação que nos ajuda na nossa atuação em si. Então, a atuação em rede vem demonstrando, em outras áreas também, Sim. que é a melhor maneira de se atuar na defesa de qualquer direito. E não é diferente na área tributária. Então,
nós já estamos atuando aproximadamente desde 2015 no que a gente chamava de força-tarefa. Era isso que eu ia lhe perguntar. Oficialmente o comitê foi criado agora, mas ele já vem em atividade há um certo tempo, então já deu mais ou menos para obter alguns resultados, né, nessa área. Exatamente. Só aquela dívida que eu mencionei que é em valores específicos, que é o dos omícios tributários, Sim. que é a dívida de 1 bilhão e 600 milhões, nós, com essa atuação em rede, pela força-tarefa criada em 2015, nós obtivemos um retorno aos cofres públicos, uma entrada nos cofres públicos de 198 milhões de reais. Um valor imenso, só cerca de 8,5% do valor real devido, mas que já significou a entrada de uma boa quantia nos cofres do Estado para que possa exercer a sua função. Então, nós já atuávamos sim, tá? Mas não de uma forma institucionalizada, não de uma forma organizada, não de uma forma criteriosa. Então, agora não, nós estamos atuando de uma forma criada, o CIRA é criado por lei, uma lei do final Sim. do mês de maio, né? Nosso CIRA é uma realidade nacional. Dias 19 e 20 de setembro vai ter um encontro nacional de todos os CIRAs, tá? Em que a troca de experiência nacionalmente também vai ser bem interessante, ainda mais para nós que estamos engatinhando, começando agora essa atuação. Então, nós já trabalhávamos, mas agora a expectativa de resultados é imensa. Como é que é composto esse comitê? São promotores de justiça, tem delegado? Como é que funciona? Pois não. Como é uma atuação em rede, uma atuação de diversas instituições, então cada instituição tem 2 representantes. Tá? Tem os chamados membros natos criados, que são do Poder Executivo, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança, Procuradoria-Geral do Estado. Essas 3 instituições são membros natos, são 2 representantes cada uma delas. Porque militam, trabalham diretamente com isso, cada uma no âmbito de suas atribuições. E tem alguns membros que podem que são de instituições que não integram o Poder Executivo, mas que podem pedir para entrar, que é o caso do Poder Judiciário e do Ministério Público. O Ministério Público já manifestou interesse ao governador de integrar e, como você disse na abertura, inclusive o Procurador-Geral de Justiça, que é um dos nossos representantes, foi inclusive escolhido como o primeiro coordenador do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Ou seja, na prática, na vida da comunidade, um recurso sonegado é a ausência de aplicação de políticas públicas. Isso, né? Porque às vezes a gente... ninguém gosta de pagar tributo, né? Você está perdendo um dinheiro... O brasileiro reclama demais da alta carga tributária. Isso. E algumas situações têm até motivo para reclamar. Acho que a gente precisaria de uma reforma tributária, sim, para trazer mais justiça distributiva, né? O tributo, além de ser uma forma de prestar serviço, é uma forma da gente trazer igualdade, ou seja, aquele que ganha mais, paga mais, e o valor que ele paga mais vai ser revertido àquele que ganha menos na prestação de um serviço público. Educação, saúde, segurança. Então, nós reclamamos muito dos tributos, mas os tributos são a única forma de renda do Estado e que permite, no Estado liberal como o nosso, né, que dá livre iniciativa, o Estado não é produtor, diferente dos Estados comunistas, o Estado liberal, como é o Estado brasileiro, ele vive dos tributos e esses tributos que permitem a contraprestação de serviços para a sociedade. Promotor, e para esclarecer, como é que funciona esse trâmite quando esse comitê faz essa busca, essa identificação desses contribuintes que estão devendo, que identificam o crime? Qual é o procedimento? Como é que se faz para que esse dinheiro volte aos cofres públicos? Excelente volte pergunta. Não, entre nos cofres públicos, né? Excelente pergunta, porque cada uma dessas instituições já tem a sua atribuição no combate, na repressão à sonegação. Então, a polícia, a Secretaria de Fazenda, que é a primeira,
detecta a fraude, detecta a ausência de pagamento, lança o tributo na dívida ativa, o Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, vai executar a execução fiscal, a polícia instaura o inquérito para saber se aquilo, além de uma dívida, se é crime também, nem toda dívida tributária é crime. Sim. Né? Aí a polícia vai acompanhar e o Ministério Público propõe as denúncias e as ações penais para punir, reprimir aquele que porventura tenha cometido crime na área tributária. Então, é mais ou menos, em poucas palavras, isso que essas instituições fazem. Mas o diferente do CIRA, além do que eu já falei, a troca de experiências, a gente não gastar energia à toa, cada um está produzindo algo que possa levar a um resultado. Nós estamos, vamos trabalhar com a chamada mediação tributária, todos trabalhando juntos, no mesmo prédio, inclusive, fisicamente juntos. Agiliza também o resultado, né? Agiliza o resultado. Então, já notificamos um devedor, já está o auditor fiscal presente na audiência, ele já vem com seu advogado, o procurador do Estado já está lá para transigir, fazer um acordo, eu abro mão da multa, eu abro mão de 10% aqui do valor da multa e tal. Já há uma transação com relação àquilo, uma mediação e que permite mais efetividade no pagamento do tributo sonegado. Entendi. Promotor de Justiça Cláudio Rebelo, coordenador do CAOP da Probidade, muito obrigada pela entrevista, pela participação e pelos esclarecimentos à sociedade. Eu é que agradeço mais uma vez esse espaço que é importantíssimo para a informação da sociedade maranhense, e o Ministério Público está sempre à disposição de toda a sociedade brasileira. Obrigada. No próximo bloco, a defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência em pauta no seminário que será realizado esta semana em São Luís. É um instante só. Nesta terça-feira, dia 10, no auditório do Centro Cultural do MP, acontece o seminário O Ministério Público na Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Durante o evento, será lançada a cartilha Inclusive Você, uma espécie de material de apoio com informações sobre o tratamento adequado à pessoa com deficiência. Vamos conversar sobre este assunto com a promotora de Justiça, Gabriele Gadelha, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência. Olá, promotora, seja bem-vinda mais uma vez ao MPTV. Olá, Dalciana, muito obrigada. Promotora, quais são os objetivos desse seminário? Quais são os temas que vão estar em destaque nesse seminário que acontece no dia 10? Bom, como o próprio nome do seminário diz, vai ser um evento, que vai abordar temáticas vinculadas tanto à pessoa idosa quanto à pessoa com deficiência. No turno da manhã, nós vamos ter a palestra com o promotor de justiça aqui do Maranhão, Dr. Paulo Roberto Ramos, que vai tratar sobre o envelhecimento no século XXI. Em seguida, o promotor de justiça Hugo Porto vai apresentar o projeto Caminhos para o Envelhecimento Digno, que trata sobre a importância do Conselho do Idoso e do Fundo do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso. Já no período da tarde, eu faço o lançamento da cartilha Inclusive Você, e em seguida teremos um painel com a vice-procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, doutora Maria Aparecida Gugel, que vai tratar sobre a efetividade da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão. Então, além dessa abordagem que não vai ser voltada exclusivamente à comunidade jurídica, pelo contrário, vai ser um evento aberto a estudantes, a idosos, ao público em geral, na sociedade pessoa vai poder participar, né? Qualquer pessoa vai poder participar, inclusive nós tivemos o convite, tivemos inscrições de pessoas vinculadas a outros cursos de graduação, como enfermagem, terapeutas ocupacionais, então realmente vai ser aberto para o público em geral. E além dessa programação que eu já apresentei, nós vamos ter apresentações culturais, vamos ter uma amostra fotográfica belíssima, Velicidades, sob responsabilidade do Grupo de Envelhecimento, Grupo de Pesquisa Velhice, Sociedade e Cultura do IFMA. E, além disso, a grande importância de tudo isso que nós já falamos, a gente vai comemorar 15 anos da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que foi fundada aqui em São Luís, em 2004, sob a presidência do promotor de justiça Paulo Roberto Ramos, e aí essa história vai ser contada pelo atual presidente da associação, Dr. Alexandre Alcântara. Inclusive, essa
exposição, o Velhicidade, já está em cartaz no Centro Cultural do Ministério Público. Você pode conferir no hall de entrada. A entrada é gratuita até o dia 13 de setembro. A senhora mencionou que durante essa programação vai ser lançada uma cartilha que é inclusive você. Do que se trata, com detalhes, essa cartilha? Essa cartilha foi elaborada pelo Centro Operacional de Apoio de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Maranhão, justamente para passar informações sobre o tratamento adequado à pessoa com deficiência. Então, nós envolvemos questões terminológicas, conceituais, orientações práticas, e isso se iniciou, na verdade, com o intuito de eliminar barreiras e promover uma consciência inclusiva. Ainda no ano de 2018, nós iniciamos pelo Ministério Público do Maranhão umas capacitações, foram realizadas capacitações no interior do estado e aqui na capital também, justamente com essa temática. E diante do sucesso do curso, das perguntas que foram sendo elaboradas no decorrer das capacitações, nós identificamos a necessidade de elaborar esse material, que hoje serve para subsidiar a atuação do promotor de justiça, mas que, como foi trabalhado com uma linguagem assim, bem de fácil acesso realmente, então vai ser disponibilizada para o público em geral. Essa cartilha, né, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, ainda no dia a dia. A senhora, como promotora de justiça, como coordenadora do centro de apoio, que recebe denúncias de outras promotorias e acompanha realmente esses idosos mais de perto. Ainda há muitos erros também em relação a essa questão de tratar a pessoa com deficiência, principalmente na terminologia. Por exemplo, para que o nosso telespectador possa entender com clareza, que tipo de erro é muito comum nessa terminologia da pessoa com deficiência? Há erros sim. É muito comum a gente ainda ouvir falar em portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, inválido, excepcional, deficiente. São terminologias que elas não promovem realmente essa conceituação adequada. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2006, aprovada pela ONU e posteriormente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional, traz como terminologia adequada pessoa com deficiência. E quando se aborda portador de deficiência, portador de necessidade especial, eu trago uma ideia de algo efêmero, algo a ser vencido. E quando já se fala em pessoa com deficiência, eu valorizo a pessoa. Eu identifico que ela tem uma condição e essa condição ela deve ser respeitada. Uma vez que nós estamos falando de pessoas que são sujeitos de direito, pessoas que, por presunção legal, têm capacidade de gerir a própria vida e de se determinar no dia a dia. Também é muito comum falar só deficiente, o que também é equivocado porque você toma a parte pelo todo, como se a pessoa fosse inteiramente deficiente. Surdo-mudo também é muito comum de se ouvir como se todo surdo fosse mudo e, na verdade, o aparelho fonador do surdo é o mesmo do ouvinte. O que acontece é que, como a pessoa surda ela não escuta a língua, não tem como reproduzir, né? Ela não tem como fazer essa reprodução. Mas existem, por outro lado, pessoas surdas que fazem acompanhamento com fonoaudiólogos e que são oralizadas. Passando o olho rapidamente assim na cartela, a gente percebe, nessa cartilha, a gente percebe que tem essas informações relacionadas à terminologia, mas também tem outras informações que, olhando muito rapidamente, não dá para identificar. Que tipo de orientações nós podemos também encontrar nessa cartilha? Nós abordamos os tipos de deficiência, as barreiras que são vivenciadas conforme o tipo de deficiência. Falamos sobre o intérprete de Libras, o cão-guia, a diferenciação em relação à pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Falamos sobre as cores da bengala, justamente porque quando você vê uma pessoa com deficiência visual, você consegue saber se ela tem baixa visão ou se ela é cega de acordo com a cor da bengala. Enfim, é um material que foi trabalhado com muito carinho e, como eu falei anteriormente, com uma linguagem clara, justamente para ser de amplo alcance. Bem completa, né? Orientação para quem faz uso de cão-guia, audiodescrição, orientações práticas realmente. Promotora, e por que é tão importante combater o capacitismo? Bom, o capacitismo ele precisa ser combatido porque ele ainda consiste em práticas, em falas revestidas de preconceito, com cunho discriminatório.
É muito comum, assim, quando você imagina que você está elogiando uma pessoa com deficiência, na verdade você está discriminando, porque ou você a vitimiza, ou você trata como uma pessoa que tem uma história triste para contar, alguém que precisa superar realmente alguma barreira e esquece que a pessoa com deficiência nada mais é do que alguém com uma determinada condição que deve ser respeitada. Então, por exemplo, quando eu falo assim, nossa, ela é tão linda, nem parece que tem síndrome de Down, isso é capacitismo, entendeu? Eu estou, na verdade, não tratando alguém com respeito. Ou então é bonita, mas tem uma determinada deficiência, assim, sempre relacionando ao tipo de deficiência, né? Exato, exato. Promotora, então fique à vontade para fazer um convite para o nosso telespectador para participar. Os idosos e pessoas com deficiência que estão assistindo agora a MPTV podem ficar à vontade para participar desse seminário no dia 10. Bom, no dia 10 de setembro, às 8h30 da manhã, na Avenida Oswaldo Cruz, onde fica localizado o Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, nós vamos realizar o seminário Ministério Público na Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Um evento gratuito, aberto ao público, que, como eu falei antes, vai contar com amostras culturais, exposições fotográficas, além de vários painéis voltados aos idosos e às pessoas com deficiência. Então, eu conto com a sua presença. Promotora de Justiça Gabriele Gadelha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. Participe! O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado! Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa!